dia, gente! Hoje visitamos a capital paranaense das torneiras. Estamos em Loanda, na região noroeste. Vamos te guiar pela história desse setor que cresceu, se desenvolveu e hoje, acredite, está aqui a maior produção de metais sanitários do Paraná. E é claro, você vai descobrir como uma torneira como essa aqui chega nesse ponto. Tem vários processos e tudo começa com areia, gente. Eu tô até pegando com cuidado essa peça aqui porque é de areia. Qual é a casa ou mesmo empresa que não tem uma dessas? Quantas vezes por dia a gente não precisa delas? Nos momentos de lazer e do trabalho, nas lições de boa mesa, da higiene pessoal e nas de economia. As torneiras são sempre coadjuvantes, mas nesta pequena cidade do noroeste do Paraná ganharam o status de estrela. Loanda tem pouco mais de 20 mil habitantes, foi a primeira cidade do Paraná a ter produção de torneiras. Hoje, a região produz 17 milhões de peças por ano. São centenas de tipos de metais sanitários que saem daqui para todo o país. Esses são os machinhos de areia que são produzidos aqui no setor de macharia. Essa é uma areia, vocês podem ver que ela já tem o formato da areia, onde é conduzido a parte de água e de vedação. A areia vai para esse molde. O calor a transforma em uma peça, dura mesmo, que na verdade é o interior da torneira. Em seguida, a peça vai para a fundição. O metal que vai compor a parte de fora da torneira vem de vários estados do país, principalmente das regiões sul e sudeste. Ele é colocado no forno a mais de 1000 graus para fusão. Depois de derretido, vai para outro molde de ferro, neste caso, dá forma às peças da torneira. Olha como fica, ó. Este trabalho é feito pelo concheiro. Ele vai até o forno assim e depois coloca o ferro derretido no molde. Imagine só passar o dia todo nessa função, neste calorão todo. Da fundição saem as partes que vão compor uma torneira. Elas seguem para a usinagem, onde serão instaladas, por exemplo, as roscas de vedação. Antes da compra dessa máquina, as roscas eram feitas peça por peça. Um processo que levava mais tempo e exigia mais trabalhadores. Hoje, uma máquina faz as roscas com mais qualidade e em maior quantidade. Depois de montadas, as torneiras vão para um belo banho, ficam brilhando. São esses tanques? Processo químico para dar decoração nas peças. Cada tanque, cada processo desse é uma cor diferente? Isso, sim. O cromo não deixa só a peça bonita, não? Não, ele protege a corrosão da peça. Finalmente, as peças ficam prontas. É um trabalho minucioso de muitas mãos até chegar à embalagem e estar pronta para o consumidor. Em mais de 30 anos, mais de 40 fábricas de metais sanitários foram construídas na região. Localizada a quase 600 quilômetros de Curitiba, Loanda faz parte de um polo industrial que inclui outros 11 municípios. São quase 3 mil empregos diretos e mais de 3 mil indiretos. É o segundo maior polo produtor de metais sanitários do Brasil. Ali tem uma concentração de 60% da produção do estado de Torneiras, né? Estamos falando da cidade de Loanda, né? Se nós considerarmos outras cidades do entorno de Loanda, vizinhas a Loanda, que foi uma espécie de transbordamento da atividade, né? Nós temos 80% da produção de torneiras localizadas naquela região. Seu Salvador, hoje com 74 anos, foi quem começou toda essa história. Eu levantei de manhã, fui no banheiro, aí vi torneira. Aí eu senti que Deus me iluminou ali, sabe? Peguei a torneira, falei para os caras, vou fazer a torneira. Os caras, nossa, Salvador, você ficou louco. Mas você não dormiu, você dá um jeito, eu vou fazer a torneira. Mas
como se não tem Maringá, não tem Curitiba, não tem Londrina, só agora você vai fazer aqui em Loanda? Eu falei, pois eu vou fazer em Loanda a torneira, vocês podem acreditar que eu vou fazer a torneira em Loanda. Seu Salvador viajou a São Paulo disposto a aprender tudo sobre torneiras. Cheguei em São Paulo, desce na rodoviária, senhorita, como é que eu consigo um lugar, um bairro que tenha fábrica de torneira? Ela falou, achei aqui, ó. Avenida Sapopemba tem, na altura da Vila Ema, tem também 2 fábricas lá. Falei, opa, já tá bom. De lá peguei um ônibus, aí deixava eu entrar na fábrica para ver, sabe? Eu entrei lá, falei, meu Deus, o que eu vim fazer? Aquele calor, aquele fogo, aquela coisa, aquele monte de gente trabalhando. Mas o ousado empreendedor não desistiu, não. E aos 40 anos, estava abrindo a primeira fábrica de torneira de Loanda. Loanda era conhecida, né, tinha uma plantação de café muito expressiva no Paraná. E em 1975 teve a geada negra que atingiu o Paraná inteiro. E houve o êxodo da área rural para urbana. E isso, a cidade não tinha um saneamento básico e houve a necessidade de ter torneiras. E o Salvador, que foi um dos precursores, né, desse movimento, foi buscar essa expertise fora daqui do município e trouxe as torneirinhas, para fazer as torneirinhas aqui em Loanda. O começo foi difícil. Não havia mão de obra especializada e Loanda estava longe de grandes centros e dos investimentos. A primeira fabriqueta produzia apenas 200 torneiras por ano, gente, não dava uma por dia. Mas em 5 anos já tinha 400 funcionários e uma produção que não parava de crescer. E sem medo da concorrência, seu Salvador ainda ajudou outros empresários a abrir novas indústrias na região. Muita gente fala assim que por que eu tinha criado cobra para me morder, sabe? O povo falava por que eu tinha ensinado os outros. E eu ajudava todos. E depois foi crescendo, foi tendo 10, foi tendo 15, foi tendo 20. Quer dizer, essa decisão de fazer uma produção de torneira, né, no interior do estado, longe dos mercados consumidores, longe, né, das entidades que poderiam apoiar com tecnologia, com financiamento, enfim, né, não tendo mão de obra especializada, a gente vê que é uma espécie de milagre, né? Eu estou realizado. Estou realizado. Depois do intervalo, você vai ver que a indústria de metais sanitários virou negócio de família. As primeiras entregas eram feitas assim, de bicicleta. E o Evandro já pedalou muito nessa vida, não é mesmo? Com certeza, pedalei muito e vou pedalar mais, viu, Catiúcia? Isso mesmo, vamos lá. Não sai daí não, que o Meu Paraná volta já já.